Abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 10. Porque o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e a palavra que Ele disse foi: desfrute da boa parte. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala para ele: chegou o tempo que você vai... Não, com essa cara não. Com essa cara não. Olha para ele com uma cara de profeta, como quem veio para o culto. Você veio para o culto, você não veio para brincar não. Fala para ele: chegou o tempo de você desfrutar da boa parte. Ela já está preparada para você. Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler. Eu estou um pouco sem voz hoje, porque eu gastei toda a minha voz no acampamento. Meu Deus, mulher, você que está aqui, olha, homem também, não deixe de fazer parte daquilo que Deus está fazendo na nossa igreja, não. Deus está fazendo algo nos ministérios da nossa igreja. Mulher, não deixe de fazer parte não. Se tiver shine, vem. Tem um romper de Deus. Irmão, nós fomos dormir 3:30 da manhã. Ontem ninguém saiu do culto. A glória de Deus tomou. Era mulher chorando, caída no chão, derramando. Eu creio no liberar sobre os homens da nossa igreja. Eu creio no liberar sobre as mulheres da nossa igreja. Eu creio que Deus está nos tocando de dentro para fora. Então não fique de fora do que Deus está fazendo. Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38, a palavra diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou em uma aldeia, e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muito serviço. Então ela se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não te importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga que ela venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando nós olhamos a palavra, a Bíblia nos conta a história de duas mulheres chamadas Marta e Maria. Você talvez já tenha ouvido ministrações acerca desse texto, mas me permita compartilhar aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Nós estamos falando sobre duas mulheres que fizeram parte da caminhada de Jesus. Eu não sei se essa passagem foi o primeiro encontro que elas tiveram com Jesus, o texto não relata isso, mas certamente naquele dia a palavra diz que Jesus seguia a viagem e ele decidiu entrar em uma aldeia, e ele então para na casa dessas mulheres chamada Marta e Maria. É interessante falar sobre isso, porque quem aqui nunca recebeu uma visita inesperada na sua casa? A Bíblia fala que elas receberam uma visita inesperada. E, irmão, você receber uma visita na sua casa é uma coisa, mas você receber alguém que anda com mais 12 é outra história. Cadê as mulheres que estão aqui? Fazer comida para um é uma coisa, mas fazer comida para mais 12 é outra coisa. A Bíblia fala que quando Jesus chegou, Marta ficou desesperada. E vamos ser sinceros, quem aqui nunca chegou uma visita na sua casa, você falou: sai correndo, vamos guardar as bagunças, porque fulano está chegando. Uma visita inesperada chegou na casa de Marta e de Maria. E quando nós olhamos essa história, nós vamos ver essas mulheres desfrutando de algo que outras mulheres não desfrutaram, nem outras pessoas desfrutaram ao longo da sua vida e do seu ministério. Porque existe uma diferença entre pessoas que seguem Jesus, entre pessoas que caminham com Jesus, e entre pessoas que abrem a porta das suas casas para que Jesus entre. Quando você deixa Jesus entrar, você está dando acesso para que Ele entre num nível de intimidade que outras pessoas não entram.
Você não deixa qualquer pessoa entrar dentro da sua casa. Você não deixa qualquer pessoa ter acesso na sua casa. Por quê? Porque a sua casa fala de um lugar de intimidade. Quem tem acesso ao seu lar são pessoas que têm intimidade. Mas todas as vezes que você abre a porta para alguém, você também está dando um recado. Você está dizendo: eu te deixo acessar um lugar que outras pessoas não têm acesso. E é natural que esses desfrutem de algo mais. A Bíblia fala que elas deixaram Jesus entrar. E quando você deixa Jesus entrar, você tem que estar preparado para desfrutar do que ninguém está vivendo. Fala para ele assim, ó: se você deixar Jesus entrar, se você deixar Jesus acessar os cômodos escuros do seu coração, você vai ter que estar preparado. Fala para ele: você vai ter que estar preparado para experimentar do que outras pessoas não estão experimentando da parte de Deus. A Bíblia fala que elas hospedaram, ou melhor, elas não, porque o texto diz que Marta hospedou Jesus na sua casa. É interessante porque quando a gente olha esse texto, eu já vi muita gente criticando Marta. E se você olhar aparentemente o texto, esse texto fala de um reflexo das nossas casas, das nossas famílias. Por quê? Porque quando chega a visita em casa, sempre tem um que tem que fazer tudo e o outro quer ficar na sala conversando com a visita. É só lá em casa que era assim? Às vezes chegava a visita e a minha mãe falava: vai fazer um café para a visita. Aí daqui a pouco aparecia ela: cadê o café que não está pronto? Aí sempre tinha um irmão que falava assim: fulano está sentado, eu também vou ficar sentado. E esse contexto, esse relato, não é um relato apenas do que acontece dentro das nossas famílias, mas é um relato do que muitas vezes acontece dentro da igreja. Por quê? Porque sempre tem aqueles que trabalham mais do que os outros. E quando nós olhamos essa passagem, a Bíblia diz que Marta estava ali preparando o ambiente para ele. Deixa eu falar algo: muita gente critica Marta, mas é impossível você dizer que ama alguém e não servir essa pessoa. Quantos aqui são casados? Imagina você, marido que está aqui, se sua esposa falasse para você: eu te amo, mas não vou fazer nada para você. Não vou lavar uma roupa, não vou fazer uma comida. Cadê as mulheres? Imagina seu marido falar para você: eu te amo, mas não vou nem te emprestar o meu cartão, não vou te dar nem um presente. Eu amo você. Você ia acreditar no amor dele? Vamos lá, gente, você ia acreditar no amor dele? Não, por quê? Porque uma das características do amor é o serviço. Preste atenção, é impossível você dizer que ama o Senhor e não servir quem Ele é. É impossível você dizer que é apaixonado pela presença se você não está engajado na obra dEle. A Bíblia fala que Marta preparou um ambiente para que Jesus se hospedasse. E o texto fala, de fato, aparentemente nós olhamos e falaríamos talvez que Maria estava errada. Mas Jesus fala que Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe pôde ser tirado. No entanto, ele não estava falando que o que Marta estava fazendo era pecado, porque o próprio texto reconhece que, está lá no início do versículo, ele fala: e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Porque existe uma diferença entre você receber uma pessoa na sua casa e não oferecer nem um copo d'água. E existe uma diferença quando você prepara a mesa para aquela pessoa sentar, para aquela pessoa jantar. Não é diferente? Quando você vai na casa de alguém, a pessoa não te oferece nem um copo d'água. Mas e quando você chega na casa de alguém que ela olha para você e fala: não, peraí, tudo bem que você chegou de surpresa, mas eu vou fazer um cafezinho com pão de queijo para você comer. Você se sente recebido naquele lugar. E o que Marta estava fazendo ela estava preparando o ambiente para que a presença pudesse se manifestar. Deixa eu falar o que o Senhor falou ao meu coração. Eu tenho saudade do tempo que você preparava o ambiente para mim.
Eu tenho saudade do tempo. Não, será que tem alguém aqui comigo? Eu tenho saudade do tempo que você preparava um ambiente para que a minha glória pudesse se manifestar. Eu tenho saudade do tempo que você punha a mesa e falava: Jesus, senta comigo nessa mesa. Cadê a banda? Vamos embora. Vocês estão preparados? Que hoje eu tô ligado no Espírito. Liga aí no Espírito também. Quem está aqui comigo? É tempo de você preparar a mesa para Jesus. É tempo de você voltar a acordar e dizer: Senhor, qual é a direção que o Senhor tem para o dia de hoje? Senhor, qual é a estratégia? Senhor, o Senhor quer me usar na vida de alguém? Senhor, o Senhor quer me usar para liberar uma palavra na vida de alguém? É tempo de você voltar para esse lugar onde você não apenas sabe que Jesus está com você, mas você voltar para esse lugar onde você prepara o ambiente e diz: Jesus, eu sei que a minha casa será uma casa de paz. Eu sei que a minha casa, quem colocar os pés na minha casa, será transformado, será curado, será inundado pela tua glória e pela tua presença. É tempo de nós prepararmos o ambiente. O que Marta estava fazendo? Marta estava preparando o ambiente para que ele pudesse se revelar e se manifestar. Existem dois pesos, duas medidas acontecendo aqui. Marta não estava pecando no que ela estava fazendo, porque o que ela estava fazendo era legítimo. Ela estava querendo hospedar aquele que ela amava. Mas a Bíblia diz que Maria escolheu a boa parte. E esse texto me ensina não apenas com o coração de Marta, mas ele me ensina também com o coração de Maria. E hoje eu quero falar com você sobre o que nós precisamos fazer para escolher a boa parte. O que nós precisamos fazer para desfrutar da boa parte. E é o que eu olho para esse texto e eu vejo é que muitas vezes, para nós desfrutarmos a boa parte, nós vamos precisar abrir mão de coisas legítimas em busca daquilo que é prioridade. Preste atenção, o serviço de Marta não era pecado, ele era legítimo, mas não era a prioridade no momento. O serviço de Marta, ele era necessário. Talvez você está aqui e você fale assim: Senhor, eu sei que há um novo tempo, eu sei que há um romper, existem tantos níveis à tua presença, e eu sei que eu posso vivê-los. Mas você fica assim: Senhor, mas se eu não fizer o serviço, ninguém faz. Se eu não sair de casa para trabalhar, para alimentar a minha família, ninguém vai colocar o dinheiro dentro da minha casa. Se eu não arrumar a minha casa, cadê as mulheres? Se eu não limpar, ninguém limpa. Mas sabe o que Jesus está falando para você hoje? Tem hora que você vai precisar alinhar o seu coração e entender que nem tudo que é legítimo é a prioridade do momento. Vamos ser sinceros, quantas vezes você estava dirigindo o teu carro e o louvor, você estava ouvindo o louvor e a presença de Deus começou a encher o teu carro, mas no meio da atividade você focou mais na atividade do que na atração que a presença estava fazendo. Quantas vezes você estava limpando a tua casa e você sentiu a glória de Deus falando: para tudo, dobra os seus joelhos e vai orar. Sabe o que Jesus está falando para você hoje? Deixa eu te encontrar no meio do ordinário. Deixa eu te encontrar no meio daquilo que é necessário. Qual foi o erro dela? O erro de Marta não foi servir. Porque quem ama, isso que todos disseram em uma só voz, quem ama, serve. Mas é o que eu tenho aprendido, que uma das grandes estratégias de Satanás para paralisar o povo de Deus não é só o pecado, mas uma das grandes armas para paralisar o povo de Deus muitas vezes são distrações legítimas. O seu trabalho é legítimo, cuidar da sua casa é legítimo, mas sabe o que Jesus está falando? Quando eu te chamo, você vai ter que entender
que você vai ter que dar uma pausa no que é legítimo, ou deixar eu te encontrar no meio daquilo que é legítimo, porque a minha presença, ela é a prioridade para você. Eu oro, coloque suas mãos sobre o seu coração. Eu oro para que durante esses dias haja um nível maior de discernimento da presença de Deus. Eu oro por sensibilidade no teu espírito, para que você volte a perceber quando a presença quer te encontrar no meio do dia comum. Eu oro para que você seja sensível para perceber quando o Espírito Santo quer te atrair para esse lugar onde você vai sendo cheio da glória dele. Sabe o que eu aprendo? Que o problema não estava no que Marta fazia. O problema estava no coração de Marta enquanto ela fazia. Sabe, eu me lembro de vários momentos da minha infância. Quem aqui conhece a irmã do Coque? Já ouviu falar das irmãs do Coque? Minha mãe, tu não fala mal dela não, que se eu falar mal dela, ela aparece aqui em espírito e fala: eis que vi, filha, o dia que você falou mal, né? Meu marido sabe, ela olha, faz o raio-x da tua vida. Eu tive esse privilégio de ter uma mãe usada por Deus. E quantas vezes iam pastores na nossa casa, e às vezes chegava o pastor e minha mãe falava: vai para a cozinha. Só que eu sabia que era homem de Deus. Aí a gente ia para a cozinha, mas o ouvido estava onde? O ouvido estava lá na sala, porque eu sabia que uma palavra liberada podia mudar a história da minha casa e da minha família. Sabe o que Jesus está dizendo para você? A questão não é o que você faz, a questão é o teu coração enquanto você faz. A questão não é o seu serviço, não é a sua atividade. Eu quero te encontrar no meio da tua atividade. Eu quero te encontrar no meio do seu serviço, porque nem sempre você vai parar o que você tem que fazer, mas muitas vezes você vai perceber a glória de Deus invadindo o teu carro enquanto você está dirigindo o teu Uber. Muitas vezes você vai sentir a glória de Deus invadindo a tua casa enquanto você lava um banheiro. Sabe o que é isso? Isso fala de sensibilidade. Agora, qual foi o erro de Marta? O erro de Marta foi achar que o serviço era mais importante do que a presença. O erro de Marta foi achar que aquilo que ela fazia para Deus, para Jesus, era mais importante do que quem ela era. O problema é que Marta estava validando quem ela era através da atividade que ela fazia. E vamos ser sinceros, para nós que vivemos a vida da igreja, você voluntário que está sentado aqui, é um risco que muitas vezes nós corremos. Porque é possível perder Jesus dentro do lugar do propósito. É possível perder Jesus enquanto você toca para Ele. É possível. É possível tocar como se fosse só mais uma escala. É possível ministrar como se fosse só mais um culto. E é isso que eu quero que você entenda no seu coração. Nunca será só mais um culto. Nunca será só mais uma escala. Porque quando o povo de Deus se reúne, algo sobrenatural acontece. Eu quero que você saiba, meu irmão, que enquanto o teclado está tocando, pessoas estão sendo curadas neste lugar. Eu quero que você saiba que enquanto a bateria toca, cadeias estão sendo quebradas neste lugar. Eu quero que você saiba que enquanto a guitarra ministra, a unção de Deus está fluindo neste lugar. Quando Jesus chega, nunca é só um culto, nunca é só um evento. Jesus está falando: eu quero a tua sensibilidade para me perceber em dias comuns. Eu quero a tua sensibilidade para me perceber enquanto você faz para mim. A primeira lição que eu aprendo é que muitas vezes será preciso abrir mão de coisas legítimas em busca daquilo que é prioridade. Mas a segunda lição que eu aprendo é que nós não podemos deixar que a intimidade roube a honra. Você já percebeu que quando uma pessoa vai na sua casa a primeira vez, você prepara a mesa para ela, você faz o melhor, mas na segunda vez você vira e fala assim: fulano é de casa. Não é assim que a gente faz? Vocês estão olhando para mim com uma cara de paisagem como: imagina, pastora, e eu fazer essa coisa, imagina.
Quantas vezes? Por quê? Porque quanto mais íntimo, mais eu levo o meu relacionamento para um lugar que é comum. Quanto mais íntimo, aí você vira para a pessoa e fala assim: não, fulano, cheguei, eu estou arrumando a casa, mas pode vir. Só que na primeira vez, você deu faxina antes. Na primeira vez você preparou o ambiente antes. Na primeira vez você preparou o churrasco antes. Quem está aqui comigo? Sabe qual é o nosso desafio? Não deixar que a intimidade roube a honra. Porque muitas vezes nos achamos tão íntimos de Jesus que não honramos mais a presença dele habitando em nós. Quantas vezes já sabemos que quando entregamos a nossa vida para Jesus, sabemos que o Espírito Santo habita em nós, e a tendência é agir de forma comum, como quem diz: ah, ele está aqui mesmo. Mas deixa eu falar algo para você. Será que a falta de honra não tem te levado para um lugar de frieza espiritual? A questão não é que ele não está, a questão é que você perdeu ele pelo caminho. O Senhor falava comigo sobre aquela passagem. Domingo passado a pastora Isa pregou no culto das 18 horas sobre quando José e Maria foram para a festa e eles perderam Jesus no templo. A festa, e meu irmão, era uma festa para Deus, mas eles perderam a presença no meio da festa. Será que você está aqui e você não perdeu Jesus no meio do caminho a ponto de ir para um lugar de apatia espiritual? Eu preciso que você entenda que nunca será comum carregar o próprio Espírito de Deus habitando dentro de nós. A questão é: será que você ainda se lembra que você, ao entregar sua vida para Ele, carrega a própria vida de Deus habitando dentro de você? Talvez você está aqui, você se desviou dos caminhos do Senhor, porque você se preocupou tanto com o serviço, que você deixou a presença pelo caminho. E sabe qual é o problema? Porque o texto diz que Marta então vira para Jesus e fala: Senhor, o Senhor não se importa com o fato da minha irmã estar sentada? Manda ela vir me ajudar. Gente, a Marta querendo mandar em Jesus. Vê se pode. Marta estava querendo dar ordem em Jesus. Marta olha e fala: Senhor, fala para ela vir me ajudar. Só que é interessante, por quê? Porque todas as vezes que o nosso coração está desalinhado, nós vamos para o lugar da murmuração. Mateus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Deixa eu falar algo para você: as suas palavras expressam a sua saúde espiritual. Aí deixa eu perguntar para você: o que tem saído da sua boca? Será que você tem visto mais os defeitos? Será que você tem visto mais o que você não tem do que aquilo que Deus já tem te dado? Será que você está murmurando demais? Por quê? Porque o coração está desalinhado. Agora deixa eu falar algo para você. Jesus olha para ela e fala assim: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Irmão, você já viu mãe quando fala o nome do menino 2 vezes? Elisa, Elisa. Irmão, segura que lá vem. Pergunta o nome aí desse irmão que está do teu lado. Pergunta o nome dele. Fala para ele igual mãe assim, quando tá para pegar um menino na curva. Fala para ele: Marta, Marta, Mariana, Mariana, Hugo, Davi, Davi. Sabe qual era o problema? Vem cá comigo. Você conhece uma pessoa bagunceira? Quantos aqui conhecem uma pessoa bagunceira? Irmão, você pode chamar quem for para arrumar a casa. Pode dar a maior faxina. No outro dia vai estar como? Vai estar como? Bagunçado de novo. Por quê? Porque, presta atenção nisso aqui. Porque a questão não é o externo. A questão é o... Sabe o que Jesus está olhando para Marta e está dizendo? Marta, você chegou até mim com muitas pendências,
Marta, você chegou até mim com questões a serem resolvidas, mas não adianta eu te ajudar a arrumar a bagunça externa se o teu coração está desalinhado, se o teu coração está inquieto e agitado, porque eu vou arrumar fora e você vai bagunçar tudo dentro de novo. Então deixa eu te alinhar primeiro por dentro, Marta, para você não bagunçar aquilo que eu estou para fazer nos próximos dias. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui essa noite? Você chegou até mim com pendências, você chegou até mim com questões do seu casamento, você chegou até mim com questões financeiras, você chegou até mim com questões do teu ministério, mas não adianta você querer que eu arrume a bagunça fora, porque primeiro eu quero alinhar o teu coração. Você anda agitado, você anda inquieto, porque você tem negociado a minha presença, você tem negociado os tempos que eu te chamo para o secreto, você tem negociado quando eu te chamo para o lugar da devoção. Então deixa eu te alinhar primeiro dentro. Se tivesse um raio-x de Deus passando aqui essa noite sobre cada pessoa, a minha pergunta para você hoje é: como está a saúde do teu coração? Porque as suas palavras, elas expressam a saúde do teu coração. Não deixe que a intimidade roube a honra. Não deixe que a intimidade roube a honra. Não deixe que a excelência em querer fazer para Deus roube a honra da presença. Quantas vezes queremos ser tão excelentes que deixamos de honrar a presença? Não deixe que o seu serviço roube a honra. Não deixe. Sabe, eu acho tão interessante, porque às vezes eu vejo mulheres reclamando, falando: eu não aguento aquele marido, não me ajuda, não faz nada. Aí só murmura, reclama da casa, reclama do marido. Aí eu imagino Deus do céu olhando e falando assim: eis que te vi, filha, o dia que você fez campanha no monte querendo marido. Agora toma o marido que ele é teu, cuida dele. Aí tá lá o marido. Essa mulher só quer discutir relação, ela só quer conversar. Eis que te vi, filho, o dia que me pediu uma serva, o dia que me pediu uma mulher segundo o meu coração. Agora senta com ela e conversa com ela. Aí tá lá. Posso falar? Posso falar? Você me dá 5 minutos? Posso falar? Aí tá lá você. Esses meninos só faz bagunça dentro de casa. Menino. Aí xinga o menino. Eu imagino Deus olhando para você e falando assim: eis que te vi, filha, o dia que você me pediu uns catarrentos. Agora toma o filho que ele é teu. Sabe o que Deus está dizendo? Cuidado para você não ir para o lugar da murmuração e começar a reclamar de coisas que um dia você fez campanha. Você orou me pedindo a promessa. Mas existe uma responsabilidade em cuidar daquilo que o Senhor te confiou. Minha irmã, cuidado para não ir para o lugar da murmuração. Meu irmão, cuidado para você não reclamar do trabalho que um dia você chorou pedindo a Deus por ele. Aí reclamamos com Deus, mas lá atrás você estava orando, pedindo a Ele, e não reconhecemos mais os feitos do Senhor. Perdemos a gratidão do nosso coração por aquilo que Ele tem feito. Perdemos a gratidão pela ação e intervenção de Deus na nossa vida. Aí o coração fica amargurado. Perdemos a presença no meio do caminho. Um coração grato, ele é inundado pela glória e pela presença de Deus. A Bíblia fala que nós temos que nos apresentar ao Senhor com ações de graças. Será que aí no seu lugar você pode ter um motivo para você render graças? Lembra de uma coisa que o Senhor tem feito na sua vida? Será que você pode dizer: Senhor, graças a Deus, porque para mim era impossível. Tem desafios? Tem, mas para mim era impossível, mas eu tenho provado da tua fidelidade sobre mim. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu quero te levar para um novo nível de acesso, de intimidade. Mas durante esses dias eu quero alinhar o teu coração de dentro para fora.
Eu preciso que você entenda que o que muda a sua realidade não é o quanto você fala do problema, mas é o quanto você deixa que a presença influencie os seus dias. E quando a presença vem, ela traz ordem sobre o caos interior e exterior. Agora, se coloque sobre os seus pés. Porque para aqueles que querem desfrutar da boa parte, a primeira coisa, eles não podem deixar, aliás, eles precisam entender que às vezes será preciso abrir mão de coisas legítimas em busca da prioridade. Muitas vezes nós vamos precisar priorizar e entender, ter discernimento de quando o Senhor nos chama. Eu declaro sobre a sua vida que essa semana você vai ser surpreendido pela presença de Deus no meio das suas atividades. Quando isso acontecer, lembre-se de mim. Abra o seu coração. Nem que se você estiver no seu trabalho, separa 5 minutos, vai para o banheiro, começa a orar. Se você não puder, põe um louvor, começa a adorar, começa a encher onde você está de adoração. Não deixe que a intimidade roube a honra. Mas aqueles que desfrutam da boa parte, esses também terão, preste atenção nisso, porque esses terão que estar preparados para lidar com as críticas e as injustiças no meio do caminho. Você precisa entender que todas as vezes que você diz sim para um novo nível de intimidade, vai ter alguém que vai se levantar para criticar a sua adoração extravagante. A crítica sempre se levanta, a injustiça sempre se levanta para aqueles que estão disponíveis para acessar um nível maior. E é aquele momento que às vezes a gente não entende, porque você começa a caminhar um lugar de santificação, onde você está deixando Deus trabalhar no seu coração. Só que aí muitas vezes os seus amigos começam a te chamar para festas que você não se sente mais parte. Você até tenta ir na festa, mas você chega lá e fala: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não me pertence mais. E as pessoas vão começar a te criticar. A Bíblia fala que enquanto Maria estava aos pés, ouvindo os ensinamentos, Marta se levanta para criticar ela por causa do coração desalinhado. Só que eu preciso que você entenda algo. Se você está sofrendo injustiças porque você tem buscado a presença, você, grave o que eu vou te falar, você não pode se levantar para se justificar. A Bíblia fala que enquanto Marta falava, Maria estava em silêncio. Porque quem levanta para se justificar experimenta de uma justificação temporária, mas quem permite que Cristo se levante para justificá-lo experimenta de uma justificação que é eterna. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu estou vendo. Eu estou vendo o seu coração querendo buscar a minha presença e as pessoas questionando você. Eu estou vendo o seu coração querendo andar em santidade e as pessoas não entendendo a rota que você está querendo seguir. Mas fica tranquilo, porque nesse lugar eu, próprio Deus, me levantarei para te justificar diante das críticas, diante das afrontas, diante das palavras contrárias, diante das injustiças que se levantam contra você. Sabe, se você quer viver a boa parte, você vai precisar entender que é a presença que te justifica. Quem está aqui comigo? Olha para ele e fala: descansa, a presença vai te justificar. Fala para ele: tem justificação de Deus para você durante esses dias. Se prepare, porque Jesus vai se levantar nessa situação para te justificar, porque Ele conhece o teu coração e a tua entrega. Sabe, Marta era boa no serviço, no argumento e em ter razão, mas Maria era boa na devoção, no silêncio, e ela se permitiu viver justificação. O silêncio de Maria mostra que ela estava morrendo para si, para se encher dele. Eu vou repetir isso. O silêncio de Maria mostra que ela estava morrendo para si, para se encher dele. Quem está me entendendo aqui essa noite?
Feche seus olhos no seu lugar. O que você precisa fazer para viver a boa parte, para desfrutar da boa parte? Você vai precisar escolher, entender que muitas vezes você vai ter que trocar aquilo que é legítimo por aquilo que é prioridade. Você muitas vezes vai ter que ter o seu coração sensível para perceber quando Deus está te chamando, mesmo no meio da tua atividade. Você vai ter que entender que você não pode deixar que a intimidade roube a honra. Quando Ele te chama, meu irmão, para tudo, para tudo. Elisa, mas não dá para parar. Então inclina o seu homem interior, o seu espírito, e fala: Jesus, eu não posso parar de dirigir porque tem cliente dentro do meu Uber, mas eu estou aqui. Comece a orar no espírito, comece a adorar no espírito. Deixa Deus te encontrar em meio a dias comuns. Você precisa entender que a prioridade não é o que você faz, mas é quem você é. Você precisa entender que o que valida o seu caráter, o que te faz aprovado diante de Deus, não é o quanto você serve, mas é o quanto você se quebranta diante dEle. Essa noite Ele está nos chamando para um novo nível na presença. Eu sinto isso muito forte da parte de Deus.